Luz no caminho e paz no coração de todos os que nos assistem. No programa de 3 semanas atrás, nós debatemos aqui sobre as críticas exacerbadas que se fazem muito atualmente em relação aos atos alheios, de modo geral. Nós dizíamos que ninguém pode dizer nada, fazer nada, e para muitos até deixar de fazer alguma coisa, sem que isso aos olhos alheios não pareça, não configure muitas vezes um crime, estejam cometendo um crime. Alguém sempre vai ver nos atos alheios um motivo de crítica, e essa crítica acerba acaba se esparramando geralmente pela internet, e os julgamentos tornam-se implacáveis. Como ponto de partida da nossa análise de então, nós pegamos uma advertência de Jesus, quando dizia que as pessoas são muito boas para enxergar o cisco no olho do vizinho, mas são incapazes de enxergar um tronco grosso, como nós definimos lá segundo o dicionário, no seu próprio. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais a respeito desse assunto, recordando que ou nós estamos com o Cristo e tomamos a sua figura como modelo e os seus ensinamentos como regra de vida, ou então melhor não nos dizermos cristãos. Justamente por isso que vale estudar um pouquinho mais esse assunto. Nosso tema livre de hoje: não julgueis para não ser julgados, e atirai a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Não julgueis e atirai a primeira pedra. Esse é o título do nosso tema livre de hoje. Comigo aqui, a Maria Ana e o Humberto, mais uma vez, fazendo o nosso diálogo espírita. Nós vamos direto para o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, que diz, palavras de Mateus, né? Não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. E no item 12, mais ou menos diz o seguinte: os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério, e pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual a tua opinião sobre isso? Diziam isto para o tentarem e terem do que acusar Jesus. Porém, ele, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, baixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Os que o interrogavam se retiraram. Ficou Jesus, pois, só com a mulher. Então, levantando-se, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. Então Jesus lhe disse: também eu não te condenarei. Vai-te de futuro, não tornes a pecar. Aí são palavras do evangelista João. Seguindo aí, nós temos o item 13, e daí eu já gostaria de passar a palavra para Maria Ana, nesse complemento desse início da nossa conversa. Lembrando que nós estamos na Terra e que o nosso planeta é de provas e expiações, todos nós aqui trazemos conosco as nossas mazelas e estamos aqui para evoluirmos. Então, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, é para nós lembrarmos que antes de julgar os outros, nós temos que fazer um exame de consciência. Agora, não julgar não quer dizer que eu tenho que ser conivente com o erro do outro. Eu tenho sim que observar, registrar e até em alguns momentos, ou algum caso, registrar e mostrar para o outro que ele está cometendo um erro, sim. É uma caridade. Então, não atire a primeira pedra e não sair achando que pode julgar, que nós estamos acima do bem e do mal. Todos nós trazemos as nossas mazelas para serem corrigidas. O Humberto, aqui nesse item 13, em algum momento, os espíritos superiores nos passaram a Kardec, né? E a gente
a gente repercute isso aqui, de que a crítica, a observação de um erro praticado por alguém, né? Porque a gente está falando o quê? A gente falou no programa anterior sobre o cisco, que a gente vê uma coisa pequenininha e uma coisa grande do nosso comportamento, da nossa conduta, a gente não enxerga, né? A gente é muito bom para apontar o dedo acusador em relação aos demais, mas não conseguimos nos olhar no espelho. Essa que é a verdade. Então ele diz assim, como a Mariana colocou, nem sempre o fato de você ver alguma coisa errada, você vai se omitir e ser conivente, como ela disse. E aí atende dois objetivos. Quando alguém faz esse apontamento, nós colocamos na abertura, de que hoje em dia nada passa em branco, está todo mundo vigilante, só para ver um pequeno erro, mínimo que seja, dos outros, para jogar na internet e criticar e falar mal e exigir, todo mundo é condenado, aquela coisa toda. Atende-se a dois objetivos, quando a pessoa pode ser dois objetivos. Um pode ser até construtivo, um é o mal pelo mal, só pela maledicência, e o outro, às vezes, de uma maneira construtiva, para que outros não cometam aquele erro. Não sei se é mais ou menos por aí que você queria colocar o teu raciocínio também em cima desse aspecto específico. É bem por aí, Wilson, bem como a Mariana falou, seguindo esse raciocínio, o que acontece se julga demais, nós deveríamos julgar menos, porque julgamos por motivos fúteis, com a intenção da crítica, né? E essa intenção é que vai dar o significado da crítica ou da observação do erro do outro. Se a minha intenção é criticar, prejudicando o outro ou satisfazer uma maldade que eu trago dentro de mim, ela é condenável. Eu realmente não devo atirar pedra porque eu tenho muito mais a ser questionado e a ser julgado às vezes do que aquele que eu julgo. Já a parte útil do julgamento, da observação do erro do outro, é aquela que eu uso a caridade, que eu uso o bem, que eu sei que vou estar protegendo o maior número de pessoas devido ao comportamento daquele que eu julgo, né? Então estou dando preferência pela maioria, pelo bem da maioria, em detrimento de um, mas não querendo julgar e já condenar, porque eu não tenho esse direito, mas sim alertar e ter o instinto da caridade, me perguntar se isso que eu vou fazer, esse mal que eu vou estar levantando, essa crítica que eu vou estar fazendo, se ela realmente tem a intenção de minimizar o mal e de auxiliar no bem dos demais. Os espíritos, eles são muito enfáticos aqui, quando eles dizem assim, por exemplo, o primeiro desses objetivos, né, de reprimir o mal, pode ser louvável e até um dever, em certas ocasiões, porque está reprimindo o mal. E, por outro lado, ele reforça que esse não julgueis para não ser julgados, ele não pode ser levado ao pé da letra. A letra mata e o espírito vivifica. É isso que a gente aprende. Então, a censura, ela tá conforme a autoridade moral daquele que faz a crítica. E aí que está o problema. Quase ninguém de nós tem essa capacidade. Todos nós somos devedores perante a lei divina, né? Em maior ou menor grau. Agora, tudo bem, nós podemos lembrar que estávamos até conversando sobre a legislação terrena, a justiça terrena, porque se for levar ao pé da letra, nem os juízes terrenos podem julgar ninguém, porque daí ele estaria contrariando o Evangelho, contrariando Jesus. Não é assim. Agora, eu quero ver com ela aqui, esse item 19 do Evangelho, também diz na forma de pergunta, diz assim, ó, ninguém sendo perfeito, seguir-se-á, olha só, ninguém sendo perfeito, acabei de dizer, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Essa foi uma pergunta feita ao Espírito de São Luís, na Sociedade Parisiense dos Espíritas, em Paris, em 1860. E aí ele respondeu o quê? Ele vai responder que cada um deve trabalhar pelo progresso de todos. Então, se nós estamos observando que tem algo que não está correto, nós temos o dever, sim, de ir e conversar, de apontar de forma caridosa esse erro. Então, todos nós temos que cuidar um do outro, para que o mal não cresça,
para que nós tenhamos condições de evoluir. Porque se nós deixarmos o erro pelo erro, como nós, assim, eu também não sou perfeito, então vou deixar como está, porque não vai adiantar nada, então nós estamos fazendo o que aqui? Né? Nós viemos aqui para evoluir. Se nós vamos ser conivente com os acontecimentos negativos, então vamos embora para casa. Eu tenho o item 20 também, mas eu vou pular por hora, vou colocar você para falar um pouquinho sobre o item 21. Haverá caso em que convenha se desvende o mal de outro. Na verdade, é um reforço de tudo aquilo que a gente já viu, né? Ele fala que é uma questão delicada, né? Isso, ele já começa dizendo, é uma questão delicada, mas há casos que sim, porque, como a Mariana falou, a gente está aqui para trabalhar no bem, e eu não posso fingir que não vejo mal, só ver bem no mundo inteiro é um grande equívoco, né? Afinal, estamos num plano de provas e expiações, existe muito mal, muitos erros, e se esse mal for levantado, for denunciado com a intenção caridosa, com a intenção de melhorar o mundo, ou de melhorar uma pessoa, de melhorar uma comunidade, ou de dar um exemplo bom para aquela comunidade, aí é um dever, é mais do que um ato de justiça, é um dever do cristão, né? Me chama a atenção, sabe, Humberto e Mariana, quando ele fala aqui, diz assim, ó, se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízos a terceiros, devemos atender de preferência o interesse do maior número segundo as circunstâncias. Foi o que você frisou. Mas é interessante isso. Ele diz, olha, não adianta você se fingir, não adianta nem querer se passar por bonzinho e também não se pode omitir. Então, temos que ser ativos, participativos na reforma da sociedade, inclusive com as leis erradas. Nós temos que combater, temos que criticar. E a gente até estava falando, acho que no programa passado, que a gente tem todo o direito de apontar condenar o ato, mas não os atores, né? Então, se a mentira é um hábito feio, a gente diz, olha, não se deve mentir, mas aquele que mentiu, Deus vai julgar. Eu acho que a diferença está aí. Você não dá para confundir as coisas, né? Isso mesmo, né? Não dá para nós já julgar e já condenarmos, né? Já aplicar a pena ali sem levar em consideração todo o contexto que isso está ocorrendo. Nós devemos ser indulgentes, né? Esse indulgentes não é coniventes. Nós temos que lembrar sempre da máxima. Tudo que é feito com amor, com responsabilidade, ela conquista, ela cresce, né? E traz benefício a todos. Então, nós devemos sempre estar alertando o outro, né? Alertando o outro. E dando exemplo, né? Dando bons exemplos, né? Nós temos que nos autoconhecer, porque só através do autoconhecimento é que o homem vai conseguir, né, fazer coisas boas, que ele vai se compreendendo, né, as suas reações emocionais, o seu comportamento diante do outro. Então, esse erro, quando ele é compartilhado de forma amorosa, a tendência dele é ir dissipando e o bem sempre vencendo. Beto, nós temos um tempinho ainda, eu vou arriscar colocar esse outro item 20 aqui para você. Mais um reforço, mas veja só. Será responsável notar essas imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Aí a resposta, tudo depende da intenção. Ninguém está impedido de ver o mal quando ele existe, fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. É o que eu disse, ser bonzinho. O mundo está maravilhoso, tá pegando fogo, mas enxerga que está... Você resguarda, diz, eu estou protegido, Deus, Jesus está no leme, Deus me protege, e o resto, né? Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer-se que a observação resulte em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para fazer alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Por isso que eu disse, tem gente que tem aquele olho grande, só para enxergar o que o outro faz de errado, coisinha desse tamanho. Agora, a conduta dele, e às vezes quando alguém fala dele, daí ele
Fica brabo, explode. Se baseia, creio eu, no bom senso, né? na crítica, na autocrítica para se poder julgar alguém, principalmente nessa situação. Se eu julgo apenas pelo meu desejo de maldade, como você falou, é claro que eu estou equivocado. Mas a nossa responsabilidade nesse caso, o que é? É levantar aquilo que está acontecendo errado, né? Com a intenção de corrigir, com a intenção de, como você falou, até está aqui também no Evangelho, na passagem da mulher adúltera, onde Jesus perdoa a pecadora, mas condena o pecado. Ele condenou aqueles que queriam tirar pedra, porque o pecado, sim, tanto que ele diz depois para ela, agora vá e não peque mais. Jesus fala isso para todos aqueles que ele atende. Então, é esse exemplo do Cristo que a gente tem que seguir, fazer aquilo com a intenção de melhorar, de auxiliar. A gente fala, é um lugar comum dizer que pode ser exercida a crítica construtiva, né? Se não for construtivo, você só servir para denegrir a imagem das outras pessoas, para prejudicar, de propósito ou não, porque inimiga, não fale, fique quieta, guarda para você né, vai fazer outra coisa, faz uma oração por ela, para que ela melhore, então, já que você acha que ela está tão errada, faça uma oração para ela, ou dá por um telefone em particular, mas não fica espalhando a desgraça, não fica espalhando as más notícias, os defeitos dos outros. Vamos olhar mais para nós e vamos deixar cada um é responsável. Se aqui a justiça da terra às vezes é um pouco omissa, mas a justiça divina está sempre atenta, vigilante. Então faça a sua parte. E como disse, ou você é cristão ou você não é, assuma. E para ser cristão tem que seguir as lições de Jesus, senão não dá. E quando ele diz não julgueis e atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, pronto, esse é o modo de conduta. Ou também aquela velha história, não faça aos outros que não gostei que façam. Fala mal dos outros, depois fala mal dele, todo mundo sofre. Emocionalmente, o desgaste, o estresse é muito grande. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Nesta edição do Jornal Comunicação Espírita, entrevista com o jornalista Carlos Antônio de Barros e o assunto: o jornalismo espírita não deve agradar a gregos e troianos. Em lentes especiais, a mão dupla do nosso relacionamento com o mundo. E em nossos editoriais: sim, sim, não, não e direitos e deveres. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Prezados amigos, no quadro Espiritismo Responde, nos mandaram a seguinte questão. Para o Espiritismo, o livre-arbítrio é absoluto. Então, se uma pessoa em fase terminal deseja antecipar a morte, para acabar com o sofrimento, devemos respeitar a sua vontade? Olha só que perguntinha capciosa. Respeitar a vontade, sim. O problema nessa pergunta é a palavrinha soberano. Livre-arbítrio soberano. Isso não é. O nosso livre-arbítrio ele é bem limitado. Então a gente tem que lembrar que o quê? Primeiro, nós estamos vivendo em um planeta de provas e expiações, onde o mal ele ainda prevalece sobre o bem. Então, como que num planeta, nessas condições, nós vamos ter um livre-arbítrio soberano? Não tem como. A gente vai sofrer, sim, influências dos demais. Tem a questão 459, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos, que foi perguntado, Kardec perguntou, os espíritos influenciam em nossas vidas? E a resposta dos espíritos foi, mais do que imaginais, que por vezes são eles quem vos dirigem. Ora, se por vezes são os espíritos que nos dirigem, que nos conduzem, então onde é que está o nosso livre-arbítrio aí? Então a gente percebe que o nosso livre-arbítrio não é tão soberano assim. Outro detalhe, o nosso livre-arbítrio vai até aonde começa o livre-arbítrio do outro. Então, como é que o meu livre-arbítrio vai ser soberano? Não é.
Então a pessoa pode até querer, pode até chegar para mim e falar assim, Joilson, eu quero que você seja o responsável se eu tiver numa situação assim que pratique a eutanásia, eu não quero sofrer no final da vida. Aí eu vou ter que ser obrigado a chegar a falar para ele assim, tá, mas essa é a tua vontade, só que o meu entendimento é outro. E aí, como é que fica a questão do livre-arbítrio? Será que nós estaríamos realmente amenizando o sofrimento dele? Porque nós vemos apenas do ponto de vista material, mas e do ponto de vista espiritual? E se foi ele que lá atrás, antes de reencarnar, escolheu passar por essa prova ou por essa expiação? Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma dívida, aí você não está conseguindo pagar essa dívida. Aí o que você faz? Você vai assaltar um banco. Aí você assalta o banco, só que você é capturado e você é preso. Aí quando você é preso, você não sabia que o teu parente lá tinha um bilhete da loteria e esse bilhete foi premiado. Só que aí você já está preso. E agora você complicou ainda mais porque você cometeu um outro crime e você vai ter que pagar por esse outro crime. Então, e isso muitas vezes nas histórias da doutrina espírita, nos livros psicografados, a gente vê histórias semelhantes, que muitas vezes nos momentos mais difíceis, quando o espírito às vezes estava ali desistindo, a solução acaba surgindo, né? Porque a espiritualidade nunca vai nos desamparar. Então, é a mesma situação. Quando você comete uma eutanásia, né, ou o próprio suicídio, né, no caso, a pessoa lá não aguenta mais o sofrimento dessa vida e acaba cometendo suicídio, aqui sem fazer julgamento de ninguém, porque nós não temos essa condição, né, a pessoa acaba se comprometendo às vezes muito mais e a solução estava ali, ó, a um passo dela, né, para resolver aquele problema. Né? Então a espiritualidade ela nunca vai nos desamparar. E nós não sabemos se foi o próprio espírito que pediu para passar por aquilo. Então às vezes a gente achando que está fazendo um bem, a gente está cometendo um mal maior ainda, que não sabemos quantas encarnações nós vamos levar para reparar depois. A pessoa que desejou a eutanásia e aquele que concedeu, que prometeu para ela que ia fazer. Então vamos refletir a respeito disso. Existe na página da Federação Espírita Brasileira um livreto falando sobre eutanásia e ali traz muita informação para as pessoas pensarem e refletirem a esse respeito. Busquem lá essa informação que eu tenho certeza que vocês vão mudar de ideia a respeito da eutanásia. Muita paz a todos. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná está dando importantes passos na sua missão na área da divulgação espírita, através do programa de TV Diálogo Espírita. Maiores informações desta, entre outras matérias, nesta edição. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Olá, amigos. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, falaremos um pouquinho a respeito do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz Amai vossos inimigos. Nós vamos falar uma parte do pagar o mal com o bem. Tá? Então eu vou ler, como sempre, um trechinho para nos direcionarmos aqui na nossa explanação. Tá? Então, a primeira parte, que é o item 1 desse capítulo, diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos, mas eu vos digo,
Amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Deste modo, vos tornareis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele fez o sol se levantar para os bons e para os maus, e fez chover sobre os justos e os injustos. Pois, se amardes somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis disso? Os publicanos também não o faziam? Então, eu vou pular agora essa parte e vou passar para a explicação que traz assim. Entretanto, engana-se muitas vezes a respeito do sentido da palavra amar. Ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança em quem sabemos querer-nos mal. Não se pode ter com ele uma efusão de amizade por sabê-lo capaz de abusar disso. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não poderia haver arrebatamentos de simpatia que existem entre os que estão em comunhão de pensamento. Um pouquinho mais à frente, no texto, ele traz assim: esse sentimento, inclusive, resulta de uma lei física, a lei de assimilação e de rejeição dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que provoca uma impressão. O pensamento benevolente vos envolve com agradável eflúvio. Queridos amigos, nós precisamos atentar para essa palavra do Evangelho. A gente vai elevar o nosso pensamento, nós vamos sintonizar com o bem, pedir ajuda aos mentores quando estivermos passando por dificuldades, e passamos por muitas. Em outra parte do Evangelho, temos também que passamos por tantas alfinetadas, que essas alfinetadas subsequentes ferem, não é mesmo? Não é assim que a gente vê no dia a dia? Porém, muitas vezes nós entendemos de uma maneira radical ou muito extremada o que diz o Evangelho. Amar os vossos inimigos não é a gente ter para essas pessoas que nos fizeram mal nessa vida, ou quem sabe em vidas passadas, o mesmo afeto ou a mesma afinidade que nós temos com um amigo, com uma pessoa que nos é querida, com uma pessoa que nos faz bem. Mas é não desejarmos a essa pessoa nenhum tipo de pensamento de maldade, não desejar que a pessoa se dê mal nas coisas dela, na vida dela, nos negócios dela. É elevar o pensamento a Deus e solicitar a Deus a permissão de que essa pessoa receba toda a proteção, todo o amparo, que ela sinta vontade de evoluir, que ela sinta coragem para levar as suas provações em frente, que ela possa emitir para nós, né, que somos os desafetos, também pensamentos bons, que aquele pensamento que ela emite secretamente, nós percebemos, nós captamos aquela vibração, e aí os conflitos continuam. Então, amar os nossos inimigos é não desejar-lhes nenhum mal. Pelo contrário, é desejar-lhes todo o bem que podemos e que estamos, naquele momento ou nesse momento, preparados para conseguir emitir, né? Todo o amor, todo o afeto, todo o carinho por aquela pessoa. Mas respeitamos também isso que ele traz como uma lei de repulsão e assimilação. Aquela pessoa que nós amamos, aquela pessoa que nos faz bem, nós sentiremos, obviamente, maior afinidade. Então, vejam, o caminho é o perdão. Mas antes do perdão, o auto-perdão. É entendermos que tudo o que passamos está dentro de um planejamento reencarnatório. E vamos seguir felizes, amigos. Fiquem em paz.